Então agora que as eleições finalmente acabaram, vamos conversar sobre o que esse segundo turno revela sobre o crescimento das ideias de liberdade. Porque é isso que realmente importa aqui, ok? É que as pessoas entendam e defendam a liberdade das pessoas. A liberdade das pessoas de usar sua propriedade privada, o seu corpo e aquilo que elas adquirirem com isso e com o trabalho delas e se associarem livremente, etc. Quanto mais as pessoas entenderem isso, quanto mais as pessoas defenderem isso, melhor. Esse que é o importante no fim das contas. Ganhar uma eleição não vai mudar isso, mas o que é falado para ganhar essa eleição e os que os caras falam, quer eles acreditem ou não, é o que realmente importa nos aspectos da análise desse vídeo aqui. A gente vai falar de economia, mas isso é menos importante, isso vai pra amanhã, até porque, spoiler, não tem como saber realmente agora, mas o que é importante agora é ideias, e vamos começar por onde você não esperava que eu começasse. Porque você esperava que eu começasse falando do Bolsonaro falando de privatizações, de reduzir o Estado, de reduzir o déficit, de defesa de propriedade privada e tudo mais. Mas não, eu vou começar falando do Haddad, porque ali é que você encontra, você detecta sinais melhores do crescimento da liberdade. Calma, eu sei que esse argumento é estranho, mas você já deveria estar acostumado aqui no meu canal, a gente vai chegar lá. Porque o que acontece? Qual que é o melhor não, porque você nunca sabe qual que é o melhor, né, evite esses termos, mas qual que é um dos melhores termômetros do crescimento de uma ideia na sociedade? É o que políticos falam. Porque o que acontece? Ele tem faro. Entendeu? Político não pensa assim, o que eu vou falar. Especialmente os muito mais bem-sucedidos, os que estão no poder há muito tempo, não só os políticos, mas as estruturas deles. Eles não pensam assim, o que eu acho. O que eles pensam é, o que as pessoas acham para que eu fale isso para elas. Então, se você vê um político mudando o discurso dele, colocando nuances e tudo mais, é porque ele detectou que isso existe na sociedade. Porque os caras gastam com isso, a galera não sabe isso, mas o político faz toda essa análise. Vamos fazer análise de mídias, de big data, vamos ver o que as pessoas querem. Sabe, depois da eleição do Dória, a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, fez um estudo na periferia de São Paulo para entender por que diabo que o Haddad perdeu no primeiro turno, perdendo até dos nulos, perdendo até da abstenção nulo e branco. E eles perceberam que, assim, pobre, na verdade, gosta de dinheiro. Eles querem ficar ricos e a corrupção também não pegou legal, tal, PT, não sei o quê, e capitalismo é maneiro, tal. Eles perceberam isso, eles ficam tipo... Entendeu? Então, assim, essa análise inteira que eu vou fazer é presumindo que o Haddad é um completo hipócrita e não acredita em nenhuma vírgula do que ele fala, exceto que ele quer soltar o Lula. Mas ele tá falando isso, porque ele sacou que isso vai dar voto. E aí você começa a sondar. Ele começou a ter um discurso de defesas de liberdades. Incoerente? Pra caramba! Mas a maior parte dos eleitores simplesmente não entende isso. Então não importa, você não precisa ser realmente coerente se os eleitores não entendem que você está sendo incoerente. E você, na verdade, só precisa ser um pouco menos incoerente do que o outro cara, porque numa eleição de dois as pessoas têm essa falsa dicotomia que você tem que escolher um dos dois porque não é possível ter qualquer outro sistema senão onde um cara governa na sua vida. Então, se você não precisa realmente ser bom, você só precisa ser menos bosta do que outro cara. E a primeira coisa que revela um crescimento de ideias de liberdade no Brasil é que o Haddad chegou falando, não, vamos isentar de impostos quem ganha até 5 salários mínimos. Pobre não gosta de pagar imposto, pobre gosta de dinheiro. Então o que acontece? Bom, então vou fazer o seguinte, a gente não precisa realmente taxar todas as pessoas, certo? A gente pode falar, porque assim, a gente não precisa fazer depois, mas a gente precisa prometer. A gente não precisa prometer taxar todas as pessoas. Se a gente prometer taxar 10% das pessoas e distribuir por os outros 90%, todas as outras coisas iguais a gente ganha com 90% dos votos, certo? Então vamos fazer isso. Mas isso não tem nada a ver com o que PT, socialismo. Não, mas e daí? De onde que você... Não importa realmente, certo? Eles vão fazer isso. E eles falam, não, vamos cortar impostos, porque isso aqui não é justo, tudo mais. Então, quer dizer, não era mais só assim, vamos taxar os ricos. Antes era, vamos taxar os ricos. E os pobres também, mas esquece as palavras, vamos taxar todo mundo. Agora não, vamos parar de taxar os pobres e começar a taxar os ricos. Isso revela algumas coisas assim... e também falando de algumas coisas assim, de vamos fazer o Brasil ser desenvolvido de novo, né? Porque isso que é uma coisa, as duas eleições foram, de certa forma, olhando pra trás, né? As duas campanhas, né? Foram olhando pra vamos voltar alguma coisa. O Bolsonaro não tanto, né? Tinha um voltar e um ir, mas o Haddad era só um voltar. Mas, não, vamos voltar pra desenvolvimento econômico, você vai ter dinheiro de novo. Você vai o Brasil vai ser feliz de novo, mas como? Vai ter comida na mesa, vai ter dinheiro, o dinheiro vai circular na economia.
Lembra quando começou a Haddad, né? Eles tiraram finalmente o Lula, colocaram o poste lá, e não, o dinheiro vai circular na economia. Tá, então você tem um partido socialista prometendo dinheiro, eles estão prometendo riqueza, é uma sacada de que esse discurso de desenvolvimento econômico, de enriquecimento, pegou mais, e os caras absorveram e jogaram de volta. E a segunda coisa é muito mais difícil de ver, é muito mais difícil de sacar, até onde eu sei ninguém sacou isso assim explicitamente, mas eu também não tava tanto assim focado no segundo turno. É difícil de ver justo porque é difícil você notar uma ausência. O Haddad não peitou o Bolsonaro em privatizações, ele não peitou em desregulação, ele não peitou em economia mais aberta. Porque você pensa assim, não, se um tá colocando um ponto, o outro vai pôr o contraponto, certo? Ele não fez isso. Ele escolheu outras batalhas. A gente vai falar dessas batalhas também, porque as escolhas são muito importantes. Mas ele não escolheu falar, porque o Bolsonaro, no programa dele, vamos privatizar tudo, tá? O Bolsonaro próprio falava, não, as estratégicas e tudo mais. É a dificuldade de você sempre analisar Bolsonaro, porque tudo que ele fala não vale, não dá pra citar isso, não dá pra citar nada, então você tem que fazer meio que uma mística de tentar entender, mas, enfim. O fato é que ele estava com um programa massivo de redução do Estado e o Haddad não peitou ele amplamente nisso. Ele não falou assim, não, vamos defender as nossas estatais, vamos defender as nossas estatais. Ele falou em alguns pontos, pontinhos, mas foi carro central? Não. Vamos subir os salários dos nossos funcionários públicos. Tá implícito. O cara falou, não, vamos gastar mais, vamos fazer... Não. Ele falou de vamos aumentar o Estado explicitamente, implicitamente em várias coisas assim, mas ele não falou, olha, vamos crescer, vamos fazer um negócio gigantesco aqui. Mas ele prometeu um monte de coisas grátis, ele prometeu um monte de coisa grátis, sim. O meu ponto é, ele não falou, vamos subir imposto pra caramba, vamos defender, vamos criar novas estatais, Isso não foi um carro-chefe do discurso dele. Tava um pouquinho lá? Tava, mas foi o campo de batalha central? Não, ele correu desse campo. Por quê? Porque ele sacou que deve ter gente que tá votando nele, que fala assim, não é que eu quero votar em você, mas é que o outro cara, eu tenho umas coisas assim, várias coisas que eu não gosto do Bolsonaro, de repente, então eu vou votar aqui na Haddad. Mas se ele começar a falar de aumentar o Estado, talvez perca o voto. Então o que acontece? Se desiste de uma pauta, ou reduz ela, não pesa muito, justo pra não perder esse voto, que seria um voto de rejeição, mas ainda assim pra não perder ele. Porque ele reconhece que isso é um ponto cada vez mais relevante. Ou mais, talvez não, mas o fato de que ele não faz mostra que eles sacaram, ok, isso é uma coisa importante, cuidado com isso aqui. E aí tem o terceiro e o quarto ponto, que são as batalhas que o Haddad escolheu travar contra o Bolsonaro. Os principais pontos, as principais coisas que você via na internet, que você via nas propagandas, tudo, que era o discurso, que era a mídia, etc. Todo mundo, que era a mídia toda, quase toda de esquerda lá, batendo no negócio em cima, que era o quê? Primeiro, defesa de minorias, que é uma pauta liberal. Defesa de LGBTs, de minorias, de negros, o que for, é uma pauta liberal. É falar assim, todo mundo é gente e tem os mesmos direitos e deveria ser respeitado e tem direito à livre aplicação da sua propriedade privada, ou seja, faz o que quiser com o próprio corpo, se associa com quem quiser, vive a vida que quiser, desde que não agrida ninguém. Isto é uma pauta liberal que foi sequestrada pela esquerda. E o cara martelou nisso. Mas a esquerda, o PSOL sempre defendeu isso aí e tal, um pouquinho. Para começar, que o PSOL foi um partido que nasceu em defesa de funcionalismo público, não de LGBTs e etc. Eles sacaram isso depois, para começar. Segundo, mas o esquerda sempre falou disso. Tava na campanha da Dilma pesado, assim? Primeira, segunda um pouquinho mais. Mas tava na campanha do Lula isso, por acaso? É uma pauta recente. Por que eles sacaram isso? Porque eles sacaram não só minorias são um grupo, mas também pessoas que simpatizam com minorias são um grupo. Então, existe uma demanda por gente que fale, olha, se você quiser viver a sua vida, se você quiser ter um estilo diferente, de vida diferente, ou se você nasceu assim, ou o que for, cara, você é um ser humano lindo e maravilhoso, e você deveria ser respeitado e não deveriam te agredir. Isto é uma pauta libertária. E não libertário de esquerda, que o Haddad fala que é um negócio que não faz o menor sentido, porque não existe defesa de liberdade com socialismo, isso é incompatível. Tô dizendo libertários anarcocapitalistas, ok? Defensores de liberdade, defensores de propriedade privada. Isso é uma pauta liberal. E o cara martelou em cima disso, de novo. Não, ele quer fuzilar minorias. E tá errado, ok? O Bolsonaro não... Várias vezes ele fez essas jogadas e tudo mais, mas não importa. Eu tô falando com uma coisa de óptica, ok? De percepção. Isso é uma coisa que muita gente parece que tem uma dificuldade. Eu não tô falando isso como um insulto, é sincero. Muita gente parece ter uma dificuldade enorme de entender que quem é LGBT tem medo de morrer. Cara, vocês percebem que isso é uma pauta de segurança? A pauta da eleição era segurança. Essa é uma pauta de segurança também?
Porque tem gente que parece que tem uma enorme dificuldade de entender que quem é gay, quem é trans, quem minorias negros, etc., eles têm medo de morrer, ok? Tem gente que parece que não entende que sei lá, quem é trans, por exemplo, tem vários, mas enfim, tem que conviver com parte ou toda a família dele achando que ele é um doente e deveria ser removido, deveria ser extraditado, deportado contra a sua própria vontade para uma clínica de reabilitação. Isso é agressão. Tem gente que parece que não entende que isso existe. E assim, cara, é difícil você entender. Eu nunca vou entender isso. Entendeu? Eu sou hétero, eu sou casado. Eu não vou entender o que é ter medo de andar na rua segurando a mão da pessoa que eu amo e ter que soltar a mão da outra pessoa porque tá chegando alguém e eu não sei se esse cara vai tacar uma barra de ferro na minha cabeça. Isso é uma pauta de segurança. Isso é uma pauta libertária. É dizer, ó, o outro cara, outra pessoa é assim e é a vida dela. Você não gostou? Foda-se. Você acha isso? Você acha um monte de coisa. Tá bom, acha pra lá. Você não pode agredir, você não tem direito de agredir essa pessoa não é doente, você pode não gostar disso, não goste quieto, ou não vai gostar lá no teu canto. Isso é uma pauta libertária, e o cara martelou nisso de novo. E o fato de que ele fez isso mostra que existe cada vez mais uma demanda, não só dos grupos LGBTs, minorias, etc., mas das pessoas que empatizam com isso, de cada pessoa tem o direito de viver a sua vida em paz. Isso é uma ideia, isso é um crescimento de ideias de liberdade. Isso já estava claro pra caramba no primeiro turno, era só você fazer uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer. Ouvir quem discorda, ouvir quem não vai votar no teu candidato. E eu não tô falando em gente de esquerda, porque assim, de esquerda no Brasil você tem o quê? 5 a 10% da população e é isso. O resto é simpatizantes. Vai olhar aquela galera que vota PSOL, mas não sabe exatamente o que tá acontecendo ali. Mas o cara é um comunista, Para de ser retardado e ouve o que o cara tá falando. E você ia ver um monte de gente falando, cara, eu até gosto dessa galera aqui, sei lá, novo, tal, liberais, mas os caras dizem que eles são liberais na economia, mas não defende LGBT, mas não é a favor de legalização das drogas, quer dizer, eu sou livre pra abrir uma empresa, mas se eu quiser comprar uma coisa, eu tenho que ir pra cadeia? Ou, sei lá, eu sou um cara e eu quero casar com outro cara, você vai falar alguma coisa? Não, silêncio. Escuta, né? E a outra liberdade, né? Porque não existe outra liberdade. Na verdade, liberdade por inteiro. Você não pode defender liberdade aqui e não liberdade aqui. Não rola. Isso já estava muito claro no primeiro turno, se você visse muita gente que vota pra PT, que vota pra PSOL e não é de esquerda. Eles só olham e falam, cara, olha, é o seguinte, eu prefiro pagar... O cara não fala isso explicitamente, mas é implícito. Eu prefiro pagar 70% de impostos e ser tratado como gente, ao invés de pagar 5% de impostos e não ser tratado como gente. Vocês percebem que isso passa a 2 palitos de distância de um rouba mais faz? Na verdade, meio que é isso, se você pensar. Okay. E a galera de esquerda pegou isso. Eles pegaram, tem mais gente querendo viver a própria vida. E, gente, isso é libertarianismo, isso é ideias de liberdade. É gente que defende, olha, cara, viva a sua vida aí. Talvez dê uma numa Venezuela, entendeu? Assim, mas você pode talvez ter um problema de falta de papel higiênico, mas você pode casar com quem você ama. Eu espero que a galera conservadora consiga entender essa troca. Sabe, você poder viver a sua vida, você poder viver com quem você ama. Mas vai ter talvez alguns problemas econômicos. É uma escolha pesada, mas é uma escolha bizarra. E assim, aí você pode falar, mas é incoerente também a esquerda falar assim de você não ter liberdade econômica, mas você ter liberdade social. Pra caralho. Agora, você entende pessoas que vão priorizar social e não econômico? Se você não entende, cara, faça um exercício de empatia de tentar entender isso, porque tá difícil. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto o movimento libertário não pegar nisso também, não adianta, cara. Vai ficar uma incoerência e uma incoerência por silêncio. Isso é uma coisa também, é uma meia-culpa meu. Eu não falo disso tanto, eu deveria mais, e eu tô pegando isso nesse vídeo também, e vou começar a fazer isso mais também, eu não falei isso tanto. E o quarto ponto que ele bateu, na verdade foram 2 coisas, uma delas libertários não defendem, liberais defendem, mas libertários não defendem, que é democracia. Que eu falo assim, vamos fazer defesa da democracia, de voto e etc. Bom, libertários são anarcocapitalistas, então assim, né, a gente não defende a existência de um Estado, então você votar pra decidir coisas das outras pessoas é agressão também, então você não deveria poder fazer isso, ok? Esquece isso. Mas o outro ponto, que foi dentro da coisa da liberdade, da democracia, que foi dentro da ideia de democracia, que é uma das coisas que tá dentro de uma democracia,
Que libertários concordam? Liberdade de expressão, liberdade de mídia, liberdade de pensamento, liberdade de você falar o que você acha, medo de censura. Aí você fala, Rafael, mas é incoerente o PT fazer defesa de democracia e defesa de liberdade de expressão. É, pra caralho. Mas, como eu falei lá no começo do vídeo, você não precisa ser coerente, você só precisa ser menos incoerente que o seu adversário, ou, ainda mais especificamente, criar uma percepção de que você é menos incoerente do que o seu adversário. O PT é uma ameaça maior para a liberdade de expressão e para a democracia do que o Bolsonaro? Sim, mas você consegue entender como tem gente que acha que não? A gente está falando de eleições. Eleições não são sobre fatos. Fatos, dados, racionalidade são inteira e totalmente irrelevantes numa democracia. O que importa é percepção. E eles apelaram para o fato de que existem pessoas com crescente medo de não poderem falar o que elas pensam. Isso é libertário. Isso são defesas de liberdade. As pessoas estão percebendo, não, redes sociais são importantes, a gente precisa falar, a gente precisa debater, a gente precisa expressar as nossas ideias, a gente precisa fazer isso. Isso é um ponto libertário pra caramba, você devia fazer isso. Sim, você deveria ter liberdade de usar a sua propriedade para falar, emitir e escrever um jornal e tudo mais, inclusive sem nenhuma licença, sem licença de TV, etc, etc, etc. Ah, mas o PT queria reprimir isso. Queria, mas não é esse o ponto. O ponto é que tem gente que quer fazer isso e percebeu que o Bolsonaro poderia ser uma ameaça, e aí pensou, bom, então, quem que vai falar de defender isso? E isso virou uma pauta. O Bolsonaro falou disso também, teve gente que acreditou, teve gente que não, teve gente que acreditou no PT, teve gente que não, teve gente que foi inteligente, anulou, mas, né, o fato é que isso foi uma pauta. Isso revela que nós temos crescimento de ideias de liberdade. O fato disso ter sido uma pauta importante é um ponto bom pra gente olhar. Agora, isso resolvido, vamos então ao ganhador, Bolsonaro. E, de fato, eu não achei nem que ele conseguiria ser candidato ou que ele teria partido, mas o cara superou coisas que eu não achei que ele conseguiria, eu não achei que ele conseguiria vencer o sistema. Eu sabia que, eventualmente, internet e algum candidato outsider conseguiriam vencer o sistema, eu só não achei que seria agora. De fato, o cara conseguiu superar um monte de coisa, o que mostra, é um crescimento de ideias de liberdade, um pouquinho porque mostra que o loco de formação de ideias, de discussão e tudo mais, saiu do establishment. O establishment perdeu o controle. Isso é bom pra liberdade. Ganhou alguém que não é defensor da liberdade? Ganhou alguém que o cara não é defensor da liberdade. Ah, mas ele defende algumas liberdades. Ele é um coletivista? Ele defende o indivíduo acima do coletivo? Não. Não, isso aí é uma resposta simples. Ele não defende o indivíduo acima do coletivo. Então ele não é um defensor de liberdade, porque esse é um princípio básico para você ser um defensor de liberdade. Você pode achar que certas liberdades para alguns indivíduos são mais convenientes para o coletivo. Ok, que é o caso dele. Mas o fato de que agora a gente tem uma descentralização da formação de dados e tudo mais, que as pessoas estão tendo mais acesso a isso, significa mais competição, significa mais qualidade de informação e significa que o establishment perdeu o controle do nosso pensamento. Ou não perdeu o controle completamente, porque nunca vai perder o controle completamente, sempre vai ter uma competição. Mas foi reduzido? Foi. Show! Aí tem as coisas que ele falou. E assim, essa que é a coisa. Embora eu diga que ele é incoerente em princípios, e ele é nesse sentido de dizer que de falar de defesa de propriedade privada, etc., ser um coletivista, eu acredito que ele de fato acha que ele vai promover liberdade em alguns sentidos. E o motivo de eu acreditar nisso parece idiota, e especialmente pelo fato que eu não sou religioso, mas ele jurou pra Deus. Ele é religioso pra caramba, ou finge muito bem, e ele jurou, então bom, ele acredita que se ele não fizer isso, ele vai se fuder lindamente. Então eu acredito que ele vai tentar. O problema é que eu não acho que ele vai conseguir promover liberdade, eu não acho que ele vai conseguir promover a defesa da propriedade privada, eu não acho que ele vai conseguir isso, porque ele não acredita fundamentalmente que o indivíduo é o louco, que o indivíduo tem a primazia em cima do coletivo. Então você tem duas coisas que não se bicam, eu não acho que ele vai conseguir, eu acho que ele vai cometer vários erros no meio do caminho, mas ele vai tentar. Né? Bom, o inferno tá pavimentado de boas intenções. Vamos ver, não sei. Isso que é o que eu espero muito do mandato dele. Uma série de incoerências, de olhar e falar, não, isso aqui tá legal pra caramba, mas que diabo que é isso aqui, bicho? Eu espero que o resumo do mandato seja isso. Já errei várias coisas sobre ele. Adoraria, amaria, pularia de felicidade estar errado sobre isso, mas não acho que eu tô. Mas vamos lá. Agora, de dentro do discurso dele. Primeiro, defesa de propriedade privada, vamos defender a propriedade privada. Olha, se ele tentar e errar metade, ainda
provavelmente é a maior defesa de propriedade que a gente vai ter na história brasileira, salvo as constituições monarquistas que tinham uma defesa boa da propriedade privada. Isso é um fato. É um fato pouco discutido, aliás. É uma coisa que eu preciso estudar pra caramba ainda antes de comentar isso muito mais detalhadamente, mas há um consenso entre os defensores de liberdade que as constituições monárquicas de fato defendiam a propriedade privada muito melhor, né? Porque daí, mano, você tem essa desgraça que a gente tem, as constituições dos militares, Getúlio e aquela porcaria que tinha antes. Então, assim, não é como se fosse muito difícil também, né? Mas defesa de propriedade privada, legal. Ótimo, ele tá falando disso, quer dizer que isso se tornou um assunto. E claramente isso se tornou um assunto, certo? O debate em 2014 entre a Aécio e Dilma foi quem vai esquerdar de maneira mais eficiente, no fim das contas. O Aécio deu umas mentironas lá de liberdade de comércio, de liberdade de mercado, etc. Um monte de gente caiu, eu caí, trouxa, acreditei nisso na época, defendi a Aécio, babaca, imbecil. Acontece, todo mundo já fez cagada, né? Fazer o quê? Metade da galera que assiste esse canal aqui, provavelmente mais, né? Mas estatisticamente, talvez, né? Metade já votou no Lula, então eu já votei no Lula quando eu tinha 16 anos, eu era um imbecil. Fazer o quê? Mas, o fato de que... Mas note assim, em 2014 esse é o debate, agora o debate foi muito mais, como eu falei no caso do Haddad, o Haddad fugiu do debate econômico, sabia que não era uma boa ideia atacar, foi muito mais para liberdades e tinha uma pauta econômica. Isso é bom, o fato de que os caras estão falando disso. Mesmo, digamos, não tô dizendo que esse é o caso, mas digamos que fosse, mesmo se nenhum dos dois lados acreditasse nisso, fosse um bando de hipócrita, e fale isso completamente, mesmo que o Bolsonaro fale completamente, o fato de que isso foi o debate já é pra mim, uau. Ok, ótimo, se isso continuar sendo debate, eventualmente a galera vai sacar e a gente tende a uma melhora. Esse é o ponto que eu tenho. Agora, não vamos tentar entrar no específico de quais vão ser as políticas dele e tudo mais. O fato de que isso tá lá já é legal. Outra coisa, vamos voltar até armas, tal, esperançosamente, né? Vamos ver, depende do Congresso e tudo mais. Ok, isso é bom, né? Armas existem. Porque maluco acha que arma existe pra você se defender contra bandido ou pra caçar alce. Não. Armas existem pra você atirar no Estado quando ele vem terrorar. Esta é a função do armamento, é a segunda emenda americana. Ok? Sei lá, as pessoas vão ter liberdade de associação, de religião, etc, etc, etc. A segunda emenda da Constituição americana basicamente diz assim, e se não for assim, a gente mente bala. É isso! Ok? Essa é a última emenda, digamos assim, é como se fosse a nossa cláusula de intervenção militar. Olha, tem isso aqui tudo que os caras têm que fazer. Se não fizer, o pessoal vai ter envenenamento por chumbo, né? E além disso, tem lá dentro do discurso dele várias coisas do empreendedor estar livre para empreender, quem quer contratar está livre para contratar, tudo bem, vai ter uma grande reforma, tem uma vontade grande de uma reforma econômica aí. Ótimo, fico feliz de que isso no mínimo é pauta, de que ele fala isso e é aplaudido e tudo mais, e que mesmo que ele consiga executar 30%, a gente já vai ter uma abertura econômica fantástica. Show! Só isso já é uma coisa boa e abre um espaço, isso é uma coisa que eu vivo falando na minha teoria de voto ofensivo, né? Abre um espaço para onde a liberdade pode respirar, e é o que eu falo, né? Liberdade é que nem crack, uma vez que você respirou, fudeu, tá viciado. Então abre um espaço pra gente ter liberdade, uma vez que as pessoas olham e falam, pô, é maneiro isso aqui, né? Aí é mais difícil de você tirar. Certo? Isso tem mais ou menos o efeito mesmo, mais ou menos que programa social também, né? Uma vez que você cria um Bolsa Família, é muito difícil de tirar. Então você pode perceber que, assim, uma vez que você tem uma liberdade muito maior de empreender, os empreendedores mesmo, que não entende, a galera que não entende economia, não tem nada disso. Só ele percebe o quanto mais fácil é e quanto mais dinheiro que eles estão ganhando. É difícil você tirar isso sem ter um leve envenenamento agudo por chumbo em alguns oficiais do governo em específico, sabe? Você não consegue fazer isso tão facilmente, então você tem um crescimento potencial aí de liberdade sendo transformado em realidade, as pessoas conseguindo visualizar isso, né? Eu fico feliz que eu tenho um canal aqui, muita gente que gosta do argumento teórico e tudo mais, tem paciência para ver vídeos longos e tudo mais, mas nada bate o exemplo prático, né? Fazer o quê? Você pode demonstrar estudo a priori? Pode. Você pode demonstrar estudo eticamente? Pode. Mas nada bate o cara ver o dinheiro na mão e falar, né? Isso é legal. Agora, infelizmente, existem várias incoerências ali dentro que mostram, que voltam, né, aquele argumento de eu falar, que se o cara não defende o princípio do indivíduo livre, então vai ter incoerências e não vai ser capaz de criar as coisas completas ali, no fim das contas, que assim, né, nada de liberação de drogas, nada de, vamos acabar da guerra contra as drogas, nada de, claro, inclusive o oposto, né, mas, é o que a sociedade brasileira defende. Fazer o quê? É idiota? É uma invasão da propriedade privada das pessoas?
E o cara fala, não vamos legalizar, completamente contra isso. Então isso é ruim, mas ainda assim a gente vê um crescimento dessa pauta, a gente vê um crescimento das pessoas percebendo que, cara, usa o que você quiser aí, velho. Você vai agredir alguém? Não. Se eu agredir alguém, tem que se fuder e muito. Mas isso é qualquer agressor. Agora, você vai usar um negócio aí em casa e tal, a única coisa que você vai agredir é 10 pacotes de Doritos? Tá bom, vai gerar emprego, foda-se, quem liga, cara, tá bom. Pelo menos isso tá crescendo, mas a gente não vê isso ainda. Quem sabe? Quem sabe em breve a gente vai começar a ver mais sobre liberação das drogas, descriminalização. Vamos lá, mas infelizmente a gente não vê isso até agora. Mas pra finalizar, o que eu me preocupo é, agora que o Bolsonaro entrou com esse discurso de liberdades econômicas e tudo mais, e dado que ele tem essa incoerência que eu falei que não tem o princípio, então você tem algumas coisas que são convenientes, mas não defende a coisa por princípio, ele pode cometer erros graves e, inclusive, podem acontecer eventos externos a ele, aí eu tô falando, já entra um pouco em economia, mas também não tanto, porque você tem outros eventos sociais que podem acontecer, que sabotam, que fazem o plano não funcionar tão bem quanto, e aí você não tem uma explicação boa disso, e você fica difamado aí, tá vendo? Elegemos um cara aqui, o neo-ultra-liberal privatizador aqui, e daí o PIB só cresceu, sei lá, 4% ao ano, e daí foi horrível. Deu uma crise internacional, estourou tudo, que porcaria, isso aqui, não adianta. Então, tem esse problema. Essa é uma das minhas preocupações de você ter uma pessoa incoerente em princípios, né? Ignorante, no sentido correto, não tô dizendo assim, ser ignorante, não xingamento, mas no ignorante dos princípios de liberdade, não defende eles mesmo, é que o cara vai fazer cagada, isso vai ser atacado e o cara não vai saber defender. E isso espirra em quem de fato defende liberdade por inteiro, que são os libertários. Isso é uma preocupação que eu tenho. E a única coisa que eu posso realmente fazer sobre isso, que é o que é o importante, certo? Não adianta você chorar dos outros. Falar, o outro... E você vai fazer o que sobre isso? Entendeu? O outro vai fazer cagada. Entendeu? Vai chover. Você pode ter um guarda-chuva ou não, mas a chuva vai cair, velho. O que a gente pode fazer é... o que eu tô fazendo ao melhor dos meus esforços aqui, que é defender liberdade por princípio, por isso que eu não apoiei o Bolsonaro e não vou apoiar o Bolsonaro, não desista, porque ele é um coletivista, ele não defende liberdade por princípio. O que a gente pode fazer é, nós, os defensores de liberdade mesmo, falar, isso aqui é liberdade, isso aqui não é. Mas ele tá falando que isso aqui é. Não é e tá errado, vai te catar, sabe? Tem que ter isso, tem que ter esse comentário, tem que ter essa... Não é oposição, é educação, tem que ter essa informação, tem que ter essa discussão, tem que ter esse debate e, como eu falei no vídeo ontem, o mais importante é ter esse debate. Tem que ter informação na mesa pra gente conseguir explicar isso e vai ter a guerra de mídias, vai ter a guerra de narrativas. Eu tô muito curioso pra como vai ser a capacidade do PT de colocar narrativas agora, porque claramente falhou, porque perdeu a eleição, então, né? Como é que vai ser isso? Não sei. Mas a gente vai ter que fazer uma grande defesa de liberdade, vai ter que fazer uma grande defesa por princípio, de liberdade por completo, porque parte a gente já ganhou, né? Certo? Você sempre quer ir pra um... Porque assim, a gente já ganhou parte de liberdade. O cara defende liberdade econômica, mas não social, quer dizer, nem... Muito mais liberdade econômica e um pouco de liberdade social, mas não precisa de armas, mas o resto, né? Tá bom, então isso a gente já tem, então agora você pede mais, certo? Você sempre negocia pedindo 200 pra ganhar 50. Você já ganhou 200, então agora pede 2.000, pô, entendeu? É isso que eu vou fazer. Tem que continuar defendendo a liberdade por inteiro, tem que continuar defendendo princípios, tem que continuar educando a população e eu estou otimista, justo porque, como eu argumentei ao longo desse vídeo, ideias de liberdade estão crescendo, a gente vê políticos falando disso mais, a gente vê isso sendo cada vez mais bem recebido, a janela de Overton, as ideias que são aceitáveis hoje estão mudando muito, e o nosso trabalho aqui é chutar a janela, mover o discurso para uma direção de liberdade. Isso já está acontecendo e a velocidade com que isso está acontecendo é cada vez maior. Eu estou otimista, vamos trabalhar. Mantenha o chamado que eu fiz no vídeo passado, que é o de engajamento, se engaje nesse debate, vamos defender liberdade por completo, e se você não defende liberdade por completo, defenda o que você acha que você tem que fazer, mas vai examinar os teus princípios e vamos debater. Eu acho que você vai perder. Por isso que eu chamo pro debate. Então, o cara que não chama pra conversa, e eu não digo debate tipo na mesa, assim, treta, porque isso é inutilidade, mas conversar a ideia, sabe? O cara que não quer isso, é porque claramente tá cagaço, né? O cara não quer conversar, não tem que me explicar aqui. Vai se ferrar. Eu chamo as pessoas mesmo que defendem outras ideias para fazer isso, porque assim, se o cara honestamente defender os princípios deles, tentar examinar isso e admitir que ele pode estar errado, eventualmente o cara vira libertário. Esse é o meu ponto, sabe? Quando você tem confiança no teu taco, você não tem medo de falar isso. Então, vamos conversar, vamos promover essas ideias, a gente tá indo pra frente, a gente vai continuar indo pra frente. Eu estou otimista, enquanto isso também mantenho aquele chamado, imunize-se de Estado, imunize-se de governo.
Organize a sua vida de uma forma de que o Estado importe pouco ou nada na sua vida. Isso tem várias formas que você pode fazer. Tem um vídeo meu lá embaixo dizendo como fazer isso, mas o resumo é, cara, primeiro, aprenda habilidades que você pode exportar, habilidades que não dependem da regulação estatal, que estão fora da regulação estatal. Aprenda habilidades secundárias também, habilidades que não são diretamente de trabalho, mas que vão beneficiar você. Isso é um investimento, de certa forma. Você pode pensar isso, é um investimento nas suas habilidades secundárias, que são assim, escrever bem, falar bem com as pessoas, motivação, ser organizado, esse tipo de coisa, porque isso vai te ajudar de qualquer forma, isso vai te ajudar a ser resiliente à imbecilidade estatal. Trabalhe em coisas também que, não só se você já tem uma habilidade ou não, mas enfim, mas trabalhe em coisas ou empresas que são altamente resilientes, e, inclusive a gente tem uma parceria aqui que é a CV para VC, literalmente isso, né, CV para VC, vai estar o link lá na descrição, que eles fazem currículos para as pessoas, é uma empresa de headhunters, de contratadores que fazem currículos. Então, se você quer procurar um emprego, especialmente agora, se você acha que a economia vai melhorar, né, eles montam o seu currículo para você, para aumentar a chance de você ser contratado, não só no Brasil, mas no exterior. É um serviço bem legal. E com o código Ideias Radicais, você pega 10% de desconto lá. Então, essa é a parte de trabalho. Parte financeira, invista fora do Estado, invista fora das patas do Estado, ou invista de uma maneira altamente maleável ao que o Estado faz, é o que eu estou fazendo agora, coisas a vir, mas uma coisa que você pode fazer, mais ou menos, independente mais ou menos do que o cara faz, você sempre tem uma resposta. Torne, então, o Estado menos presente na sua vida. Educação, eduque seus filhos, sabe, seja a favor de homeschooling, isso é uma coisa muito importante, o direito de você educar os seus próprios filhos, e depois que você fizer isso tudo, né, claro, se imunizar, é aquele chamado que eu fiz anteriormente, se engaje no debate, porque é isso que vai realmente mudar a sociedade. Mas, tocou o alarme do vizinho. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.